Então vamos para a gravação aí dessa revisão para a nossa segunda prova. Eu vou começar aí pelo capítulo 5, que é a parte de filtração. Então, nesse capítulo de filtração, a gente começa aí pela teoria da filtração. Como que é feita a filtração? Hoje, né, o próprio ato ali de fazer um café, por exemplo, né, a gente tem um sistema de flotação. Então, todo mundo já fez ali seu cafezinho. Eu tenho ali o papel filtro, né? Se eu tenho uma filtração, eu tenho um filtro. O que é esse filtro? Esse filtro é a nossa membrana porosa. Então, a primeira coisa que eu preciso para fazer ali uma filtração é uma matriz porosa ou uma membrana porosa. Então, a partir desse momento, a gente vai ter o quê? Uma solução que vai passar por esse nosso filtro, meu meio filtrante, minha membrana porosa, minha matriz porosa. Eu vou ter o material que é maior do que o diâmetro dos poros do filtro, que é a minha torta, que é aquele material sólido que vai ficar ali retido na membrana porosa, e eu vou ter o nosso filtrado. Então, essa seria a base da filtração. Então, o que acontece? A gente tem, nesse exemplo aqui, por exemplo, uma filtração por gravidade. Então eu apenas libero ali essa solução com o meu sólido que não é solúvel, lembrando que esses sólidos eles não podem ser solúveis, né, com o líquido, porque senão eles vão passar juntamente com o líquido. E essa filtração aqui é uma filtração simples por gravidade. A própria ação da gravidade é que puxa esse líquido, né, fazendo ele percolar aí pelo filtro. A gente tem outros tipos de filtração. Então a gente viu aqui a por gravidade. A gente tem outro tipo, que é a filtração a vácuo. A filtração a vácuo é aquela que eu tenho ali o meu meio filtrante e eu faço uma pressão negativa aqui após o filtro para forçar esse material a passar por essa membrana. Eu tenho a filtração sob pressão, que é aquela onde eu aplico ali, né, uma pressão positiva para empurrar esse líquido a passar pelo filtro. Nós temos também a hiperbárica, né? A hiperbárica, baros, que significa pressão, né? E hiper, então hiper alta, né? A alta pressão é aquela onde eu tenho não só a pressão empurrando esse líquido, mas eu tenho também o vácuo puxando esse líquido. Então eu tenho a combinação das duas pressões para ser feita aí a minha filtração. E eu tenho a filtração centrífuga. A centrífuga é aquela que eu uso a ação da gravidade, a ação da força centrífuga. Então eu tenho que ter um equipamento que vai fazer o quê? Que vai girar esse filtro, né? Eu tenho aqui um eixo e esse filtro aqui ele vai girando. Quando eu giro esse material, aparece aqui uma força empurrando para fora, a minha força centrífuga, né? E isso aqui tem que ser uma membrana porosa para deixar o líquido passar, né, e o sólido ficar ali dentro. Esse aqui a gente tem como exemplo a máquina de lavar, né? Quando
colocamos lá dentro da máquina as roupas, e aí dá pra gente ver que aquele tambor ali que gira, ele é cheio de furinhos. Para que serve isso aí? Para quando ele girar, aquela roupa que foi lavada, ela fazer ali, aparecer ali a força centrífuga, empurrando esse material para fora, a roupa vai ficar ali na parede do cilindro e a água vai passar. Então ela é usada para, né, como secagem, como retirada dessa água. Então essa água vai passar aqui por esses furos, por ação da força centrífuga, e vai, né, secar a roupa. Então, quando a gente vai falar aí da teoria da formação da torta, né, aqui a gente tem um desenho para ajudar a gente. Eu tenho aqui o meu meio filtrante, lembrando que esse meio filtrante é, né, a nossa matriz porosa. Eu tenho a suspensão que eu vou passar por esse filtro, né, aquela solução onde eu tenho o sólido mais o líquido, né? Lembrando que o sólido tem que ser aquele que não é solúvel. Ele está chegando aqui, dá para a gente ver aqui os sólidos, e ele vai começar a passar por essa matriz porosa. Só que ali eu vou passar o meu líquido. O meu líquido, que no caso ali é o nosso filtrado. Quem que vai começar a ficar aqui na parede do meio filtrante? Nós vamos ficando com o nosso sólido. E à medida que eu vou passando esse líquido com o sólido aqui, essa torta ela vai aumentando. E ela vai aumentando, né, pelo simples fato que aquele sólido que está chegando, ele está ficando retido. Inclusive, esse sólido que a gente chama de torta, ela vai ajudar quem? Ela vai ajudar o nosso meio filtrante. Porque quanto mais sólido eu tiver ali, mais esse sólido vai ajudar a reter esse material que está chegando. Só que nós temos um problema. Esse sólido, na sua maioria, ele é compressível, né? Ele vai comprimindo ali, ele vai apertando, até ele, né, vai diminuindo a passagem do líquido até ele parar de passar aquele líquido. É igual quando a gente vai fazer, por exemplo, um suco, né, um suco natural que a gente faz em casa. Eu tenho ali nosso meio filtrante que a gente utiliza, né, as famosas peneiras. E a hora que eu começo a passar o meu suco, ele começa a reter ali as fibras da fruta, né, que eu bati no liquidificador ou que eu exprimi. E ele vai ficando aquela polpa, que é a nossa torta. Ou bolo, aí, nós vamos chamar de torta. À medida que esse líquido vai passando, eu vou aumentando essa quantidade aqui de sólidos até o momento que fica retido aí o sólido e não deixa mais o líquido passar. Nessa hora eu tenho que fazer uma remoção desse líquido para poder deixar aí com que, né, o líquido continue passando, porque essa torta ela é compressível. Então eu tenho que parar na verdade essa passagem do líquido ela vai parar e eu começo a ter que tirar isso aqui. E esse é o nosso problema de criar um equipamento industrial. Os nossos processos eles têm que ser contínuos. Né? O meu processo industrial a gente tem que fazer com que ele seja contínuo para ele funcionar, né, direto, 24 horas se for preciso. Então, o grande problema dos equipamentos são como que eu vou retirar essa torta, né? Então a gente pode tornar esse processo contínuo com, né, o projeto do meu filtro, para mim poder ter ali, né, um processo contínuo. O primeiro filtro aí que a gente vai falar é o nosso filtro prensa, né? Como que funciona o filtro prensa? Lá no filtro prensa, que é esse aqui que vocês estão vendo, ele tem vários filtros que vão ser, né, prensados aqui. Eu tenho um pistão hidráulico que vai prender esses filtros nessas telas, e eu vou passar o meu material por todas elas. Mas como é um equipamento fechado, eu vou ter a retenção dos sólidos e eu começo a encher esse filtro. O que a gente faz? Vamos entender como é que são esses meio filtrantes. Eu vou ter placas e quadros. Essas placas são, né, as lonas.
que são, na verdade, o meu filtro. É o meu meio filtrante, minha matriz porosa, que não vai deixar com que esse sólido passe por essa lona. Esses aqui são os quadros. Para que serve esse quadro? Esse quadro, a minha solução, ela vai entrar por esse quadro e ela vai comer. E como eu tenho, vamos pegar essa do meio aqui que dá para a gente visualizar. Ela tem um filtro aqui e um filtro aqui. Então, quando o meu material chega aqui, ele só tem uma alternativa para sair, que é pela lona. Então, como esse quadro, né, ele vai ter aqui uma tela, outra tela, e eu vou entrar com o material aqui. Então, esse quadro, ele vai começar a encher. O que vai acontecer? Ele vai reter ali o meu material, né, entre aqui esses quadros. Ele vai começar a encher. E o que vai acontecer? A água vai saindo, ó, né? A água vai caindo aqui no meu quadro, depois dessa lona. E para onde que ela vai sair? Ela vai sair pelas laterais, meu meio filtrante, e aqui vai ficar cheio. A hora que essa pressão que eu estou injetando material ali, a hora que a pressão começa a aumentar, é porque isso aqui está cheio, está compactado e eu não consigo passar mais o líquido por ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou parar e limpar isso aqui. Nesse desenho aqui dá para a gente ver melhor como que esse processo funciona. Então aqui eu estou entrando com o material, né, aqui é a minha saída de material líquido, né, de filtrado. Então eu tenho placas e quadros. Os meus quadros aqui, ó, eles vão encher de material, porque eu tenho os meios filtrantes aqui nas paredes. Quando eu entro com o material, ele vai encher aqui. E eu tenho ali as placas que vão servir para sair o material líquido. Então, quando esse material, né, começa a sair por aqui, a minha torta ela vai ficando retida aqui nesses quadros, ó. Então, o que acontece? A hora que isso aqui encher, né, porque eu vou entrando com o material lá, o líquido vai saindo. A torta vai sendo formada, vai chegar num ponto que essa pressão ela sobe, porque eu não consigo mais pôr material aqui dentro. Aqui está cheio já de torta. É hora de eu parar o processo, de eu parar a alimentação e fazer o quê? Tirar aquele pistão ou aquela trava mecânica para essas placas aqui fazer o quê? Soltarem. A hora que eu abro, como eu não estou injetando mais material, as tortas que foram formadas aqui, elas vão cair. Elas vão sair. Eu tiro todas as tortas. E o que eu faço? Eu vou lá e fecho ele de novo, começo o processo novamente. No filtro de tambor rotativo a vácuo, o que acontece? Eu tenho ali um cilindro que vai ficar girando dentro de um tanque. Então aqui, né, olhando de lado, seria mais ou menos isso. Se a gente olhar ele de frente, eu vou ver essa imagem aqui, que é o que? O nosso cilindro dentro de um tanque, onde tem ali a minha suspensão de sólido mais líquido. Esse tambor aqui, ó, eu vou colocar a caneta de outra cor aqui para a gente poder ver que aqui eu tenho o meu vácuo. O que vai começar a acontecer? Como aqui em volta, aqui ó, na parede do tambor, eu tenho o meu meio filtrante. Então, como eu tenho vácuo, esse material começa a ser sugado aqui, ó, da solução, que é o meu sólido mais líquido, começa a entrar dentro desse material. Então, o que vai acontecer? O líquido, ele passa. Como o líquido passa,
quem que vai ficar retido ali? A torta. A torta começa a ser formada aqui, porque o meu líquido, ele vai passando. Eu vou formando a torta, né? Ele vai girando nesse sentido, e eu vou formando a minha torta. Quando eu saio aqui do tanque, o que acontece? Eu ainda tenho o vácuo puxando. Então essa torta ela começa a ser seca. Porque o líquido que ainda está ali nela, ele continua sendo puxado. Em alguns casos eu tenho os meus chuveiros lavadores. Para que serve esse chuveiro? Ele vai injetar aqui água. Ah, mas a água vai passar direto. Não vai? A água vai passar direto, então ela vai lavar essa torta que está aqui. Passou o chuveiro, ela continua fazendo o vácuo. Para quê? Para secar essa torta ao máximo até ela chegar aqui. Aqui eu tenho uma lâmina de metal, sem corte, claro, falando lâmina, é só uma placa de metal, chamada raspador. O que esse raspador vai fazer? Ele vai tirar a torta do cilindro e vai deixar o cilindro continuar o processo. Quando ele chega aqui, nesse ponto aqui, ele continua, né? Ele começa a fazer aquele processo de novo. Retira o material do tanque, seca, retira o material, seca o material, lava o material, continua secando o material, retira o material sólido, para fazer com que esse processo seja contínuo. Outro exemplo de filtro são os filtros em esteira. Qual que é a ideia do filtro esteira? É a mesma do tambor rotativo. Eu tenho aqui uma lona, que é o meu meio filtrante. Esse material ele vai ser alimentado aqui, né, no começo aí da lona. Notem que a lona ela faz esse trajeto. Ela faz esse trajeto aqui, né? Então ela dá a volta. Aqui eu tenho os roletes, né, que vão esticar essa lona. E eu alimento aqui, ó. Eu jogo ali o meu sólido mais o líquido que eu quero separar. Ele vai distribuir esse material aqui em cima. Aqui eu tenho os lavadores que vão injetar água para lavar. E essa lona aqui, como ela é uma matriz porosa, um meio filtrante, a água vai passando. Aí eu tenho aqui embaixo vácuo puxando essa água para baixo. Então ela vai puxando, na hora que chega aqui a lona tá, a torta, ela já está seca. Quando eu chego aqui eu posso ter simplesmente, né, a volta da lona, que vai fazer com que esse material sólido, a minha torta, caia. Ou eu posso ter aqui raspadores para facilitar esse processo de retirada. Se eu tiver ali alguma torta que vai aderir à superfície dessa lona. Então aqui dá para a gente ver. Eu tenho aqui onde vai ser alimentada, né, o material. A lona está aqui fazendo esse movimento aqui, né, para a direita. Eu tenho aqui o material formando a torta. Aqui embaixo eu tenho a secagem do material, o vácuo para secar. A hora que chega aqui na pontinha, o que a lona faz? Ela volta fazendo com que esse material sólido caia, saindo ali da minha lona. Outro equipamento aí bem utilizado, principalmente na indústria de mineração, são os filtros mesa. O que o filtro mesa vai fazer? Ele tem aqui uma peça, né, circular, rotativa, como se fosse uma mesa redonda, que vai ficar girando aqui, né, em volta. Eu tenho a alimentação, que é onde esse material vai chegar, vai ser jogado ali na minha lona. E como ela vai girando, e essas placas aqui da mesa, elas são meios filtrantes, a água vai passar e o sólido vai ficando ali em cima daquela mesa, vai sendo secado. Pode ter também chuveiros para fazer a lavagem, né? Nesse segundo desenho aqui, eu tenho aqui feed, né, que é a alimentação. Então é ali onde ele entra. Então esse sólido vai, né, fazendo aí essa movimentação. Aqui eu tenho uma calha que vai fazer a limpeza, né, os nossos chuveiros.
Então ele vai girando, 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 até chegar nesse ponto, que é uma rosca sem fim, que é um helicoidal, que vai fazer o quê? Que vai tirar essa torta. Então a torta, que já está seca, ela vai sair aqui, ó, nesse equipamento aqui. Ele vai girando e vai encaminhando essa torta para fora. E ele tira. Aqui eu já tenho a parte de retorno aí dessa mesa, que ela já está sem o material sólido. A hora que chega aqui eu alimento e ele continua fazendo esse círculo aí para fazer um equipamento que seja contínuo. E o nosso último equipamento aí, até agora a gente falou apenas em filtros que são utilizados para sólido mais líquido. E esse aqui, que é o nosso filtro manga, tão utilizado aí na indústria de mineração. E ele funciona para ar, né, no caso gases, mais o sólido. Então assim, é mais para utilização de limpeza de ar, né, coleta de material particulado. Como que ele funciona? Aqui dá para a gente ver como que ele é pode ser de forma quadrada também, mas ele é um tanque, onde eu tenho essas peças aqui amarelas, que são as mangas, né, junto com o conjunto de gaiola e venturi. Eu tenho aqui um espelho, que é essa parte aqui de cima que segura as mangas. Um plenum aqui em cima, que é onde esse ar vai sair para poder voltar aí, seja para a atmosfera ou para o processo. Eu tenho aqui na parte de baixo, pode ser um cone ou uma pirâmide, onde esse sólido, o sólido vai entrar aqui, sólido mais ar, né? Ele vai fazer o quê? Essas mangas, elas têm o seguinte desenho ou construção. Eu tenho uma manga, que geralmente é um tecido ou uma lona filtrante, fechada em uma ponta, aberta na outra, que vai ser encaixada lá no nosso espelho. Essa manga, por dentro dela, a gente tem aqui uma gaiola para dar sustentação e manter a forma dessa manga. E aqui na ponta eu tenho um dispositivo que vai segurar ela. E também ele tem ali uma restrição ali na passagem para fazer a limpeza dela. Como que é feita essa limpeza? Na parte de cima lá do plenum, eu tenho bicos injetores de ar comprimido, que vão fazer o quê? Vão injetar ar, e esse ar vai fazer isso aqui, ó, né? Ele vai dar aquela movimentada, aquela lambada ali na lona, fazendo com que o sólido que está preso aqui, ele saia. Então, toda vez que eu fizer essa descarga de ar, aquele sólido que vai sendo preso, porque a gente tem lá, né, o funcionamento do filtro seguinte: vem o ar mais os sólidos tentar passar aqui para sair, né, e o sólido fica retido aqui na parede. O sólido não passa porque aqui é o nosso meio filtrante. O ar passa. Então, como o ar passa, ele vai sair lá para fora. Então, à medida que eu vou aumentando aqui a quantidade de sólido, ele vai parando de passar um material, porque esse material vai sendo comprimido. Eu dou uma descarga de ar, esse sólido cai. Então, ele vai cair aonde? Ele vai cair nessa região aqui, onde eu tenho, né, uma restrição aqui para concentrar essa quantidade de sólido aqui embaixo, e algum equipamento para fazer a retirada do material, vedando esse tanque, fazendo lá a função de selo para deixar esse equipamento vedado. Então, o sólido vai cair, o ar vai passar, e eu tenho aí a filtragem desse ar que veio sujo. Sai aqui o ar limpo, né, no plenum, dá para a gente ver aqui o ar limpo. E aqui embaixo sai o meu pó coletado, o meu sólido, que eu vou retirando ele aos poucos para evitar que esse fluido aí, que esse equipamento fique, né, sem vedação. Ok?